E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Zé Luvânia e hoje a gente tá pra mais um vídeo na Netflix. E dessa vez é pra gente falar desta obra de arte, entre aspas, para muitos, que eu assisti na infância e eu não achei muito ruim. Mas pra maioria, a pessoa ficou metralhando em cima desse reboot dos Jovens Titãs. Porque ele é muito mais infantil que o original. Só que, como eu falei no short, só não achei isso ruim porque eu assisti quando eu era criança. Ou seja, eu ainda não conhecia a HBO Max. Só que aí, quando eu fui ver os Jovens Titãs originais, meu irmão, eu fiquei muito maravilhado porque é os Jovens Titãs praticando o heroísmo de verdade, enfrentando crime, enfrentando vilões marcantes. Nada de infantilização extremamente forçadíssima ou ter piadas do Robin fracassando em liderar a equipe miseravelmente. Que a vontade que eu tenho desse Robin do reboot é de chorar. É de chorar mesmo. Mas, enfim, vamos falar do Jovens Titãs em Ação. O Jovens Titãs em Ação é o reboot do Jovens Titãs que ninguém tava pedindo. Os Jovens Titãs originais já estavam legais e marcaram muita gente. Só que aí a Cartoon Network que eles ficaram fazendo um monte de reboots de algumas séries marcantes e deu muito ruim. A audiência meio que caiu pra caramba. Só caiu que o Cartoon Network pensou. Bora conversar a Warner Bros. Criar um reboot de uma série que marcou todo mundo. E aí você pensa, ah, mas pelo visto pra você funcionou, né? Pelo visto pra você funcionou, né? Você era criança? É. Pior que foi mesmo, isso é verdade. Mas quando eu fui ver a série original e eu finalmente me toquei que a série do Jorge Titãs em Ação é muito inferior ao original. É muito inferior ao original, porque o Robin mesmo tava bufado pra caramba. Tava bufado pra caramba e ele era muito misterioso. Muito legal. Mas agora eu vou falar agora o que mudou entre os Jovens Titãs originais e os Jovens Titãs em Ação. Agora, pra começar, do que eu achei muito ridículo deles terem nerfado pra caramba o Robin. Nerfado pra caramba o Robin. Fazendo o Robin deixar de ser aquele líder tático e misterioso. E misterioso, ele fica. Ele sabe liderar a equipe, é muito prodígio. Ele virou um adolescente nerdola, birrento, fraco, fraco e é obcecado pela Estrelar. E, meu Deus, mano. A parte quando o Robin tenta conquistar a Estrelar e falha miseravelmente. Ai, ai, chega a doer de tanta vergonha. Chega a doer de tanta vergonha. Tem até um episódio que mostra isso. Que é esse aqui. A Estela tenta beijar o Robin e ele dá o tapa no Robin. Na moral, intancável. Tu é um beta! Tu é beta, cara! Acorda! Mas agora vamos pro próximo personagem que foi um pouco, que foi bem nerfado também. Só que não foi tanto. O Cyborg ele deixou de ser aquele cérebro tecnológico
irmão mais velho dos Jovens Titãs, que dá ótimos conselhos de equipe. Aqui ele virou simplesmente uma máquina de piada. Ele virou o robô obcecado por hambúrguer e videogames. E videogames. Até o seu lado heróico sumiu, mano. Ele só é um meme ambulante sem nenhum carisma. E a amizade dele com o Mutano. Com o Mutano. Eles viraram um bando. Dois palhaços de circo, praticamente. Os dois viraram dois palhaços de circo. Só fazendo piada e graça. Mas de vez em quando o Cyborg ele volta a ser aquele gênio tecnológico em algumas cenas de figurante, entre aspas. Só que de resto, não dá pra negar, o Cyborg ele foi bem nerfado também. Mas não foi tão triste quanto o Robin. Agora o Mutano, eu até que gostei da adaptação dele. O Mutano, ele. O Mutano ele teve um pequeno nerf, mas bem pequeno. Quando eu digo pequeno, eu diria que pequeno. E também recebeu um pequeno buff também. Onde ele praticamente agora fala quando ele vira algum animal aleatório. Porque quando eu vi a série original, toda vez que o Mutano virasse algum tipo de animal, ele não tinha uma única linha de diálogo. Tirando na parte que ele vira uma bactéria, mas agora o resto dos animais... Mano, ele simplesmente ele vira um animal mesmo. O que eu não entendi muito bem. Mas aí a Warner Bros. Meio que arrumou isso. Eu também não entendi. Mas agora, a parte do nerf do Mutano é que eles tiraram os conflitos esquisitos de Metamorfo, porque quando você vê o nono episódio da terceira temporada, o Mutano ele fica todo esquisito quando ele tomar banho de produtos químicos. Isso faz o Mutano virar uma fera descontrolada e fica um pouco irritado. Agora no Jovens Titãs e Yasuo, faltou um pouco desses conflitos estranhos que o Mutano tem. De alteração de DNA ou que. Ou sei lá o que. Mas agora eu gostei do Mutano. Eu gostei mais da adaptação do Mutano do que do Cyborg e do Robin e da Estrela. Já a Ravena praticamente não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Eles mantiveram praticamente tudo da Ravena original. Mas tem um pequeno porém. Ela tá um pouco mais temperamental do que o normal. Deixando a Ravena um pouco mais explosiva em algumas ocasiões. É só isso! Mas agora eu gostei mais. Agora, a Ravena e o Mutano. Se a Ravena e o Mutano foram bons, a Estelar. Mano, a vontade que eu tenho de chorar com a Estelar não é brincadeira. Ela deixou de ser aquela alienígena que é poética, deixou de ser poética, fofinha. E ela é a irmã caçula da equipe que luta pelos direitos. Aí você pergunta: Ah, mas a Estrela também foi uma fofa. Também foi uma fofa e carinhosa com a equipe. Sim! Mas como eu falei agora, pelo menos ela tinha um pouco de cérebro também. Só que aqui no Jovens Titãs em Ação, ela virou uma burra e é obcecada por coisas fofas. Simplesmente parece que ela não tem cérebro. E ela não consegue pensar nem um pouco sozinha. Irmão, pra você ter ideia, se ela precisar abrir uma porta, ela faz duas opções. Número 1,
ela usa o raio laser para abrir, para fazer um buraco na parede para ela passar, porque ela não sabe abrir uma porta. Ou ela vai lá, pede ajuda de todos os outros jovens titãs para abrirem a porta para ela. Menos o Robin, é claro. Agora, finalizando o Robin. O que eu tenho desses dois de vontade de chorar num banho e pensar na vida não é brincadeira. O Robin, ele praticamente virou um fracassado e ele foi feito para fazer as crianças rirem de sua desgraça. É a versão mais deprimente que a Warner Bros. Fez com o Robin. O tratamento que fizeram com ele foi péssimo. Agora, as outras coisas que fizeram um tratamento péssimo também foram com os outros vilões. O Quinteto agora virou virou um bando de crianças autistas que só pensam em fazer crimes. Fazer crimes. Que tem hiperfoco em crimes. A Terra, ela virou uma vilã ultra genérica que só quer destruir os outros jovens titãs. Porque sim. Porque sim. Sendo que nos Jovens Titãs originais, ela só tava querendo destruir os outros Jovens Titãs porque ela tava sendo controlada pelo Slade. O que eu não entendi muito bem. Mas até que ela tem o arco legal com o Mutano, isso é verdade. Agora o Irmão Sangue, ele praticamente virou um adolescente. O adolescente que faz piada de hipnose. E esses vilões, eu que não tô nem falando do Slade. Porque já já eu chego lá. Mano, pra vocês terem uma ideia. Já já chego lá. Pra vocês terem uma ideia, o Slade ele nem aparece nas temporadas do Jovens Titãs em Ação. Claro que ele é mencionado no final da segunda temporada. Só que ele nem aparece. Ele nem enfrenta os Jovens Titãs diretamente. Ele só é mencionado e é só isso. É só isso. O que... Porque lá nos Jovens Titãs originais, o Slade, ele é muito mencionado. Ele é bastante mencionado lá na primeira e segunda temporada. Só que aí depois da terceira e quarta e quinta temporada ele não é. Ele até quer mencionar de vez em quando, só que pra não saturar eles decidiram aos poucos excluírem o Slade. Agora, por falar em Slade, ele aparece no filme do Jovens Titãs em Ação. Olha, ele praticamente ele tá quase mesma coisa. Quase. Faltou um tiquinho pra tá igualzinho. Isso porque o Slade, ele continua sendo aquele manipulador maluco, só que ele meio que reforça esse manipulador até que no ponto ele virar o hipnotizador. Ele vira praticamente o irmão sangue. Ele meio que se disfarça de pessoa famosa no cinema para hipnotizar os heróis através de filmes e para ele conseguir dominar a cidade. Sendo que, na verdade, o Slade nem precisa de disfarce para manipular as pessoas. Ele manipulou o Robin. Ele manipulou o Robin porque ele estava ameaçando a matar os amigos dele. A matar os amigos dele. Daí eu fiquei perguntando. Aí eu fiquei pensando na Warner Bros. É sério que o. É sério que os caras não revisaram
não revisaram tudo do Slade, das características do Slade, das ações que ele fez lá nos Jovens Titãs originais? Porque eu não entendi foi nada. Na batalha final entre os Jovens Titãs e o Slade ele pega um robô gigante e enfrenta os Jovens Titãs em ação. Meu irmão, o Slade dos Jovens Titãs originais ele lidava com a equipe inteira, incluindo o Robin. Como é que ele vai precisar de um robô gigante só pra lidar com os 5? É como eu falei, ele não foi nerfado. Ele foi nerfado um pouquinho psicologicamente. Só um pouquinho psicologicamente. E foi nerfado pra caramba em requisito de força, praticamente. Mas até que a adaptação dele ficou legalzinha, só não ficou melhor que o original. Eu não vou nem falar do Jovens Titãs, do segundo filme do Jovens Titãs em Ação, para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu já vou parando por aí. E a conclusão de tudo isso é que a adaptação não é ruim. A adaptação não é ruim. Ela só tem alguns episódios que tem piadas forçadas de peido, bundas e arrotos. Mas também tem seus momentos muito irados, como Da Noite Vai Brilhar da Vida do Jovens Titãs em Ação. Quem não lembra do Cyborg e o resto dos Jovens Titãs em Ação entrando lá no BER? Cara, esse momento foi muito irado. E o filme do Jovens Titãs em Ação nos cinemas foi até que irado também. Mas ele só não supera o segundo mesmo. Que isso fica no próximo vídeo. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa no sininho para receber as notificações. E falou!